E nas últimas semanas aqui no nosso canal nós fizemos alguns vídeos falando sobre parques cancelados pelo mundo. Tinha parques da Disney cancelado, tinha parques lá da Dubai Land e dessa vez nós vamos falar sobre os parques da Universal, porque sim, eles também têm vários projetos aí que não saíram do papel. Exatamente, era para ter Universal na Coreia do Sul, na Rússia, na Alemanha, entre tantos outros que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Vamos lá? Pra você que chegou agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques de diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E se você quiser ajudar a gente a continuar crescendo e ainda continuar fazendo o nosso trabalho, se inscreve aqui no nosso canal, gente. É rapidinho, dá muita força pra gente. E pra quem quiser se tornar um patrocinador do nosso canal, é só clicar no botão se tornar um membro aqui embaixo, que o seu nome vai aparecer no final do vídeo também, tá bom? Então, vamos lá. E lá no início dos anos 2000, a Coreia do Sul era vista como uma grande oportunidade para fomentar o turismo, para colocar empreendimentos por lá também. Isso, e assim, apesar da Coreia do Sul ser um país pequeno, vamos dizer assim, com apenas 50 milhões de habitantes, era muito atrativo para parques temáticos e parques de diversões se instalarem por lá. Por isso que a gente tem dois dos mais visitados parques do mundo lá, que é o Everland e o Lotte World. E para vocês terem uma ideia, com a instalação desses dois parques por lá, já mostrava que era sucesso esse tipo de negócio para aquela região. Para nível de comparação aí, o Everland, que era um dos parques que foi instalado lá, ele ficava atrás no número de visitantes somente para os parques da Disney e também da Universal. Então já mostrava ali uma boa capacidade, né? Exatamente, só para deixar claro, Disney do Japão, Universal do Japão. Exato. Mas assim, isso significa muita coisa, gente, porque Disney e Universal é sempre referência. Marcas muito fortes, né? E começaram a surgir vários boatos de parques por lá, que a Warner ia abrir, Paramount ia abrir, a própria Disney, só que no final, quem saiu na frente fazendo um anúncio oficial? A Universal, que seria a Universal Studios Coreia. E esse parque foi anunciado em maio do ano de 2007, ele seria operado por uma outra empresa, ele foi anunciado pela própria Universal. Essa outra empresa aí é como se fosse uma franquia, digamos assim como acontece, por exemplo, com a Disney lá de Tóquio também. Exatamente, para quem não sabe, a Disney lá de Tóquio é operada pela Orange Company, que é uma empresa lá do Japão, e aí a Disney obviamente tem ganhos ali, divisão de lucros, tem poder em algumas decisões, mas é eles quem mandam na verdade. E a previsão de inauguração desse parque da Universal seria para o ano de 2012, ele teria mais ou menos ali o tempo de obra de 5 anos e foram investidos 3 bilhões de dólares. E naquela época esse era para ser o maior investimento da Universal e esse projeto vinha com tudo que tem direito. Campo de golfe, resort, city walk com restaurantes, né? Parque aquático, centro de convenções, tudo que vocês imaginam, e a região encontrada foi a 35 quilômetros apenas do Aeroporto Internacional de Seul. Então é uma região muito importante, ótima na verdade, para esse tipo de empreendimento que ocupa um grande local e fica até difícil estar tão perto assim de um aeroporto internacional. E se você assistiu o nosso vídeo aqui do canal falando sobre a Dubai Land, sabe que o ano de 2007 foi praticamente um terror para investimentos no mundo inteiro, seja para qualquer tipo de empreendimento, né? Exatamente. E não foi diferente para aquela região também. Por anos ficou sem se falar desse projeto. E aí somente em 2010 que a Universal veio a público dizer que sim, o parque ainda iria ser feito, mas agora com uma nova previsão de abertura, obviamente, não mais 2012, mas sim 2014. Então, né, pelo menos era uma esperança. Já tinha uma data ali, né? E aí em 2012, outra grande mudança aconteceu na Universal, mas na Universal do mundo todo, quando a Comcast passou a controlar, inclusive, até a divisão de parques temáticos da Universal. Então aí as estratégias começaram a mudar um pouco. Então naquele ano começaram a surgir algumas mudanças por aí, e uma delas foi que na Universal lá da Flórida, vários investimentos foram sendo anunciados, e naquele mesmo ano também foi anunciada a Universal lá em Moscou, na Rússia. Pra mim, esse seria o anúncio mais, assim, bizarro. Eu confesso que eu não lembro na época, porque, assim, eu acompanhava parques, mas não tão a fundo. Não lembrava disso também. E, gente, Moscou na Rússia, um negócio totalmente bem aleatório, né? Sim. Bom, e é isso mesmo que aconteceu. Foi anunciado um parque lá pra Rússia, com investimento de $500 milhão, só que ele já fugia um pouco do padrão dos outros parques da Universal, né? Porque se vocês forem ver, sempre os parques da Universal até aquela época eram gigantes, sempre muito grandes, Universal Studios Flórida, a de Hollywood que é um pouquinho mais compacta, mas enfim, também é um grande resort do Japão. Então, a da Coreia, que já seria gigante, não seria repetida esse mesmo formato em Moscou, um parque de apenas 150 mil metros quadrados, ou seja, bem menor do que eles estavam acostumados. Bom, e claro que esse projeto nunca viu a luz do dia e a única imagem que se tem sobre ele é essa que vocês estão vendo aí na tela. E esse parque, então, que era previsto por ano de 2018, ficou surgindo alguns boatos que ele seria inaugurado no ano de 2022, só que isso nunca saiu do papel. E ele seria operado também por uma empresa terceira e não diretamente pela Universal. E todo mundo que tem um negócio sabe que o maior diferencial é entregar uma experiência e um atendimento de qualidade para os seus clientes. E para alcançar esse nível de excelência, o grupo Limber Software possui soluções específicas para qualquer tipo de empresa. E com o sistema da Limber, você
que é dono de um parque ou atrativo turístico, controla sua bilheteria de perto, administra cada passeio e passa a contar com uma gestão financeira eficiente. As soluções são as mais diversas, passando desde a bilheteria, totens de autoatendimento, aplicativos, catracas e muito mais. E se você tem curiosidade para montar um e-commerce, saiba que a Limber coloca o seu produto no ar e vende em até 24 horas. Tudo com muita agilidade e a segurança que não pode faltar. E o grupo Limber Software, gente, sabe o que está fazendo, afinal são mais de 20 anos de experiência, são mais de 33 mil usuários e também 2.600 clientes aí que eles atendem no Brasil inteiro. Os clientes são diversas empresas, sendo parques aquáticos, parques temáticos, também restaurantes, empresas, enfim, eles conseguem atender uma gama aí de categorias de empresas, não é verdade? Então se você quer conhecer todos os serviços da Limber, é só acessar o site que está aparecendo aqui na tela e também está aqui na descrição desse vídeo. Exatamente. Aí quando você acessar, você pode solicitar uma demonstração que a Limber vai te atender e te ajudar a ver como que funciona todos os sistemas, tá bom? E voltando a falar do resort da Coreia do Sul, dessa vez a Universal Coreia foi adiada mais uma vez. Ela estava sendo prevista então para ser inaugurada em 2016. Quando a Comcast entrou, gente, começou com essa mudança de estratégia, essa confusão. Todo mundo ali que estava esperando a Universal na Coreia já começou a ficar meio tenso. Eles acabaram reprogramando tudo, né? Acho que revendo as datas mesmo. E ao longo dos anos, várias mudanças foram feitas ali no projeto original, só que as principais áreas temáticas elas ficariam todas ali em volta de um lago. Isso, seriam 9 no total. Só que assim, gente, com esse anúncio eles nunca mostravam exatamente o que teria no parque de atrações. Era bem daquele estilo da Universal que eles fizeram com o Epic Universe. Né? Mostra ali a arte geral do parque. Você sabe que tem uma montanha-russa aqui que parece tal coisa, tem um Dark Ride aqui, e assim vai seguindo. Nunca teve uma lista oficial de atrações, vamos dizer assim. Bom, e a entrada principal ali do parque teria aquele pórtico clássico da Universal com aquele arco bem grande. A primeira área temática ela seria baseada em Nova York e teria várias atrações ali que já lembravam as atrações da Flórida, por exemplo. Isso, teria também uma réplica da Estátua da Liberdade, um Dark Ride, uma montanha-russa que parece a do Hulk lá de Orlando. Também ia ter uma área temática do Jurassic Park, também montanha-russa da Múmia, montanha-russa dupla bem grandona, enfim. Coisas que a gente já conhece aí da Universal, né? Bem padrão Universal. Tinha, superficialmente olhando por cima, acho que ele era bem americanizado mesmo, bem né? Bem Ctrl-C, Ctrl-V praticamente. Copia e cola total. Bom, até que chegamos no ano de 2014, quando esse projeto foi oficialmente cancelado. E muito se dizia que foi por falta do apoio do governo local, só que a Universal não confirmou isso. Acabou fazendo aquela nota bem padrão mesmo, né? E falando que eram por problemas de negociação e afins. E eis que a gente chega no ano seguinte, em 2015, quando a imprensa coreana começou a noticiar que sim, eles teriam o projeto da Universal para ser inaugurado no ano de 2020. Só que aí teve um plot twist nessa história, né? A própria Universal teve que vir a público e falar que não, que o projeto estava cancelado mesmo. E só em 2017 a imprensa se deu aí cansada de ficar confirmando o parque. E até aí eles mesmos cancelaram o projeto. Então assim, já era uma certeza que a Universal Coreia não ia se tornar uma realidade. Mas em paralelo, gente, eu acho que a Universal ali acabou vendo mais oportunidade em Singapura, porque foi aberta a Universal Singapura ali por 2016 mais ou menos. Então eu acho que eles fizeram esse paralelo, colocaram panos quentes ali, 2015. Sabe se não eram os mesmos investidores que acabaram abrindo em Singapura, vai saber, sei lá, né? Mas o fato foi esse. Então abriu em Singapura um parque menor um pouco, iniciando esse estilo de Universal um pouco reduzido em relação ao redor do mundo. E a gente volta um pouquinho aí no tempo e pula para os anos 90, anos, digamos assim, que seriam de ouro aí para vários investimentos, novos parques surgindo ao redor do mundo, e não era diferente também lá na Europa. Então muitas empresas começaram a olhar para a Europa pelas oportunidades que poderiam surgir, afinal a Disney chegava por lá com a Disneyland de Paris em 1992. Lembrando que na época não era chamado de Disneyland Paris e sim de Euro Disney. E parques como o Europa Park, por exemplo, já se firmava ali como um grande resort, então já tinha força ali na Europa, e claro que a Universal não queria ficar para trás. E aí que a Universal chegou lá na Espanha, pertinho ali de Barcelona, e comprava uma parte do resort do PortAventura, que já era um parque super consolidado, super famoso, e aí ele passava a ser Universal PortAventura e o resort como Universal Mediterrâneo. Então aí ela já dava o primeiro passo para entrar na Europa e estar naquele mercado importante. Diferente também, né? Já comprando um parque existente, que não é uma manobra tão comum assim de acontecer. Foram raras as vezes. Eu acho que essa foi a única vez que a Universal da fez Universal isso. Sim, né? Mas de empresas grandes, assim, sim, eu diria também. É muito difícil. A Disney nunca fez isso, tá, gente? Fica bem claro. Mas depois disso, a Universal nunca mais fez coisa desse tipo. Porém, 2 anos antes, no ano de 1996, a Universal tinha a ideia de colocar um parque original, só que dessa vez seria lá na Alemanha. Eu acho que eles estavam tentando antes, em 96, para ver se conseguia fazer o próprio. Viram que iam ficar muito tempo atrás
parques para trás, Sim. na verdade, da Disney, e por isso que eles fizeram a compra do Porte Aventura. De repente, né? Mas era interessante ver que eles tinham esse outro projeto. E com um orçamento de 850 milhões de euros, o parque da Universal lá na Alemanha se chamaria Universal Hollywood Land. E ele teria cerca de 300 mil metros quadrados, ficaria apenas a 60 quilômetros da onde hoje é o Movie Park da Alemanha. E ele teria aquele clássico, seria o walk, parque aquático, resort, aquela coisa bem de praxe. Aquele modelo grandão já da Universal, né? Mas aí faria frente, muito mais frente, a Euro Disneyland. E já a entrada desse parque ela já seria bastante diferente do clássico ali da Universal, que tem aquele pórtico bem grande. A entrada dele seria como se fosse nos parques de estúdios da Disney, né? É, igual aquele que tem na França, né? O Walt Disney Studios Park, que tem aquele galpão já de estúdio logo na cara do parque. Então teria essa pegada já diferente. Quando a gente fala estúdios aí, só pra quem não entende, de repente não visitou esses parques, é como se fosse estúdio de TV mesmo, é proposital ali pra parecer que você está dentro de um filme, né? De gravações de um filme. Então você entraria nesse estúdio que teria esse estilo aí de City Walk e todo o parque fica em volta de um lago central. Só que não dá pra deixar de notar o grande T-Rex nessa parte à esquerda da imagem que vocês estão vendo e do lado, à direita, na verdade, da imagem, o King Kong subindo o Empire State. Então assim, era uma coisa bem hollywoodiana mesmo, bem filme. Bem com os filmes clássicos, né? E o parque seria dividido então em 3 áreas principais. Na primeira delas, a Television Land. A gente vê atrações como uma grande arena de shows, uma montanha-russa de madeira chamada Hércules e um Dark Ride. A segunda área do parque se chamaria Move Land, com uma versão da atração do Jurassic Park similar à que foi construída em Singapura e sem aquela famosa parte de dentro do prédio. Então, basicamente, um grande Rio Bravo, digamos assim. Do lado do dinossauro gigante, que a gente falou há pouco, ficaria um chapéu mexicano com um parangolé do Hopi Hari. E outra atração legal ficaria dentro da réplica do Empire State, que seria uma torre de queda livre. E outra atração bem legal seria a Apollo 13, que seria uma montanha-russa com temática de espaço, similar ao que a gente vê na Space Mountain da Disney. Mas a grande estrela dessa área temática aí, com certeza seria a montanha-russa chamada de Time Warp. Ela daria uma boa volta ali pela área, passando até mesmo perto do Empire State e também do King Kong. Isso, do King Kong. E seria baseada totalmente no De Volta para o Futuro, então ia ser uma montanha-russa com certeza muito famosa, e vocês podem ver como que ia ter uma montanha-russa nesse parque, né? E a última área do parque seria conhecida como Cartoon Land, e nessa área temática acho que seria mais voltada para as crianças, de repente, né? Exato, é um público mais infantil, com a atração do Gasparzinho, dos Flintstones e assim por diante. Então agora a gente vai pro diagnóstico. Por que será que esses projetos até bastante legais não deram certo? Justamente porque ali na época a Universal estava fazendo uma fusão com a NBC e isso acabou ocupando muito parte assim do tempo, investimento, então eles estavam focados nisso e também na construção do Islands of Adventure em Orlando, que era o segundo parque da Universal lá na Flórida. E o que acontece, gente? Orlando é aquela coisa do público certo, muita gente indo, concorrência forte com a Disney, e a Universal queria focar os esforços por lá. Então ganhamos um parque incrível, apesar da gente ter, entre aspas, perdido esse da Alemanha e também do Porte Aventura, tá? A Universal também encerrou qualquer parceria que eles tinham com o Porte Aventura na Espanha. De todos os projetos que a gente viu da Universal, esse da Alemanha era o mais diferentão, com mais coisas inéditas. Com atrações diferentes também, né? Acho que era até pra fazer frente à Disneyland de Paris, que ela também tinha uma pegada, apesar de ter coisas clássicas, era a Disney mais moderna e incrível daquela época, que eu acho que é uma das mais legais até hoje, tá? Foi em todas, pra dizer? Não foi, mas eu tô falando mas pelo por que eu acho, tá? Sim. Experiência própria. Então agora que a gente chegou aqui no final do vídeo, a gente quer saber a sua opinião, qual parque da Universal você queria ter visto, na verdade, virar público, né? Eu queria ter visto o Universal Brasil virar público. Ai, gente. Quem sabe um dia, gente. Mas comenta aí bastante. E se gostou desse vídeo, já aproveita, ó, deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp pra todo mundo assistir. E lembra que eu falei no começo do vídeo, se vocês quiserem se tornar um membro aqui do canal, é nessa parte que o seu nome aparece, como tá vendo aqui o nome dessas pessoas, tá bom? Então, se vocês puderem, tá aqui embaixo do vídeo, se tornar um membro, tá? Então, ó, beijão e até o próximo, gente. Todo mundo, tchau.